Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu sou o professor Romero de Geografia. Hoje eu trago aula sobre aspectos políticos e econômicos da Europa, tá? Falando de algumas características da Europa, a gente vai voltar lá no início do bimestre para retomar algumas situações, tá? Uma das primeiras situações vai ser o quê? A Europa, ela reúne um total de 50 países, tá? Desses 50 países, é muito importante sempre lembrar que a Turquia e a Rússia são países transcontinentais. Parte da Turquia está na Ásia, parte está na Europa, parte da Rússia está na Ásia, parte está na Europa, tá? A gente vai voltar um pouquinho nesses temas de características em números, físicas, culturais, religiosas, porque isso vai interferir no nosso assunto que eu estou trazendo hoje para vocês, tá? Então a gente vai lembrar algumas coisinhas, tá? População europeia em dados hoje gira em torno de 745 milhões de habitantes aproximadamente. Sobre a população europeia, a gente tem que sempre colocar como característica principal, tá, o baixo crescimento vegetativo ou até mesmo em alguns países o crescimento negativo, tá? Por quê? Hoje são países, principalmente da Europa Ocidental, são países que são bastante o quê? Estão na fase idosa, tem muitos idosos, tá? E adultos, o que significa dizer que a população jovem ela tem crescido lentamente, pessoal. Tá? Então isso já existe uma preocupação, tá? E uma interferência também na chegada de grande quantidade de imigrantes, que vai gerar um problema lá na frente que eu vou falar para vocês, relacionado à xenofobia. Tá? Voltando para cá, a diversidade europeia ela vai se refletir principalmente na cultura e na economia. Tá? A cultura é fruto de diversidade de povos que habitam o continente e a multiplicidade das nações fez da economia da Europa uma das mais complexas do planeta e diversificadas do mundo. Então são características populacionais, culturais, que vão se misturar bastante na Europa e a gente vai estar analisando, tá? Caso a caso, tá? As modificações, tá? As características dentro dessa ideia cultural e econômica da Europa. Tá? Sobre a diversidade étnica, a Europa sempre foi um ponto de fixação e cruzamento dos povos. Por quê? Porque você tem ali o continente europeu, abaixo você tem o continente africano, tá? Ao lado você tem o continente asiático. Então existe uma interferência muito grande a nível cultural, a nível de etnia, de língua, de religião. Tá? Isso promove vários povos dentro de um mesmo continente, tá? Com características também bem diferentes. Da Europa, ela é constituída de latinos, tá? Germânicos, eslavos, principalmente são os três povos principais no sentido de contingente populacional, tá? Quem são aí os povos latinos que habitam, pessoal? Os povos latinos você pode chamar de portugueses, tá? Espanhóis, italianos, franceses, né? Portugal, Espanha, tá? Você pega ali um pouco também da Itália, tem muita característica ali próximo ao mar Mediterrâneo, tá? Então essas áreas do Mediterrâneo, tá? Que também tem um clima mediterrâneo, você chama aí de povos latinos, tá? Na Europa. Romênia também é uma área, é um país da Europa, do leste europeu, da Europa oriental, que você pode também chamar de latino, tá? Quem são os germânicos? Os germânicos, países que são povos que estão ao norte lá no norte da Europa, na faixa ocidental, na faixa central. Você trabalha aí com alemães, tá? Com austríacos, holandeses, escandinavos, britânicos. E tem os povos eslavos, né? Os povos eslavos aí você coloca como quase toda faixa lá do leste europeu. E aí do leste europeu você vai ter tchecos, bielorrussos, ucranianos, polacos, croatas, bósnios, sérvios, búlgaros, dentre outros povos, tá? São essas três características de povos, tá? Que existem no continente europeu, tá? Problemas populacionais na Europa, né? A Europa ela vai ter alguns problemas devido também a essas mistura de povos, tá? Essas miscigenações, tá? Essas ideias etnolinguísticas, né? E aí, devido à diversidade populacional e ao crescimento econômico, a Europa enfrenta alguns conflitos. O principal conflito hoje, tá? Está muito relacionado aos movimentos nacionalistas e separatistas, tá? Que são desencadeados por minorias étnicas que lutam pela autonomia política, parcial ou independência total do território que habitam. Tá? Existem vários problemas aí relacionados a separatismo. Tá? A gente vai estar falando brevemente de alguns.
mas dois chamaram atenção por chegar ao extremo mesmo, por chegar até ataques terroristas. Pelo menos alguns grupos serem considerados terroristas, tá? O primeiro aí seria qual? O conflito entre as Irlandas, né? A Irlanda do Norte e a Irlanda independente, né? A Irlanda que é também conhecida como Éire, né? Ali é uma briga religiosa, um conflito religioso entre católicos e protestantes. Foi um momento em que a Irlanda do Norte se anexou ao Reino Unido, tá? Então cria-se um grupo chamado de IRA. Esse grupo IRA é Irish Republican Army, né? Exército Republicano da Irlanda. Chegou a fazer alguns ataques ao Reino Unido, chegou a fazer alguns ataques a Londres, tá? Então isso aí gerou aí uma característica de ataques terroristas. Um outro grupo foi o ETA. O ETA que pertencia ao País Basco, né? Que é uma região, está em boa parte da Espanha e uma pequena parte da França. O ETA significa Estado Tas Cataxuna, né, na língua eusqueira, que é a língua basca, né, e significa um exército também pela libertação basca. Eles também fizeram alguns ataques a Madrid, na época do ditador Franco de Madrid, né. Tá? Então, dois grupos que ficaram marcados aí na história, o ETA e o IRA, tá, estão relacionados aí. Outros problemas populacionais da Europa, outros principais movimentos nacionalistas ou separatistas, a gente pode falar da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte, que hoje pertence ao Reino Unido, mas por o Reino Unido querer sair da União Europeia, tá, através do Brexit, né, o que acontece? Eles estão pensando também em se tornar independentes, porque algumas ações, algumas características dessa quebra de acordo do Reino Unido com a União Europeia promoveu também prejuízos a esses três países, a Escócia, o País de Gales e Irlanda do Norte. O mais recente movimento separatista é o da Catalunha. Catalunha, que é uma região, tá, da Espanha industrial, com principal cidade Barcelona, né, e eles querem independência. Ano passado, 2019, eles se auto-intitularam independentes, tá? Mas não foi reconhecido por Madrid por não ser considerado um movimento legítimo, um movimento que tenha passado legitimamente pela política, pela assinatura de Madrid. Não passou. Então, Madrid não reconhece, alguns países da Europa também não reconhecem essa independência da Catalunha. Mas eles querem se tornar independentes. A imagem que eu trago para vocês, grande parte da população segurando aí a bandeira da Catalunha, né? Então eles têm o interesse bem real, bem claro, de se tornarem independentes, tá? País Basco, já falei para vocês, a questão lá da região da Espanha, boa parte da Espanha e boa parte da França, né, que surge aí o ETA, tá? Flandes, que é uma região da Bélgica, que quer se tornar independente. Ilha de Córcega, que pertence à França, também quer se tornar independente. Padania, uma parte também da Itália, que quer se tornar independente. Kosovo, tá? Já existem discussões como um país independente, né? A ONU considera Kosovo como independente, outros países da Europa não consideram Kosovo como independente. Kosovo estava ligado muito ainda aos conflitos dos Balcãs, tá? Da antiga Iugoslávia, que vai haver a separação entre Croácia, Montenegro, Sérvia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina. Então Kosovo também nesse momento tenta se tornar independente. Acontece ali muitas mortes, um conflito muito, muito forte, limpeza étnica, tá? Então Kosovo ainda está em discussão se vai ser considerado um país reconhecido por outros países do mundo inteiro ou se só é um país hoje reconhecido pela ONU e poucos países da Europa. Tem outros principais problemas a Europa. E um dos graves problemas é a xenofobia, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre xenofobia, mas, a princípio, são movimentos de repúdio à entrada de estrangeiros na Europa. Eu trago uma imagem aqui para vocês, essa imagem mostra Portugal, né? Com uma ovelha branca e ao redor as ovelhas negras, né? A expulsão principalmente de imigrantes, né? Existe um momento de crise, quem vai ser expulso? Quem vai perder o emprego? Os imigrantes. Quer dizer, daqui a pouco a gente fala mais, tá? Sobre essa questão de imigração na Europa, sobre essa questão de crises também relacionadas à xenofobia.
Continuando um pouco da diversidade cultural da Europa, nós temos quem? Nós temos a questão aqui dos idiomas, tá? As línguas europeias, em maior parte, está dividida em 3 grandes grupos linguísticos, tá? As românicas, tá? Derivada lá do latim, tá? Principalmente no sudoeste da Europa, onde se fala em Portugal, Espanha. Se fala o português, o espanhol, o italiano, o francês, bem como na Romênia e na Moldávia. Isso é a questão românica, que dá também a origem aos povos latinos, tá? As línguas germânicas vieram do sul da Escandinávia, tá? São faladas no noroeste da Europa e algumas partes da Europa central, o alemão, o sueco, o holandês. E as línguas eslavas são faladas na Europa central, tá? E oriental e sudeste da Europa, certo? O búlgaro, o polaco, o tcheco, o esloveno, eles podem ser considerados aí línguas eslavas. Aqui tem um mapa relacionado a religiões. A religião predominante na Europa é o cristianismo, tá? Dividida em grande parte aí por católicos e uma outra parte por ortodoxos e protestantes, tá? Então ela é bem dividida dentro do cristianismo nessas três vertentes. E aí a minoria de muçulmanos, tá? Dentro do continente europeu. Historicamente, a religião na Europa ela tem tido uma grande influência na arte, cultura, filosofia e direito europeu. Tá? A religião majoritária na Europa, já tinha falado para vocês, que é o cristianismo, dividido entre católicos, ortodoxos, orientais e protestantes. E o islamismo está mais precisamente em alguns países como Bósnia, como Albânia, Kosovo, Cazaquistão, Chipre, Turquia, Azerbaijão, pela proximidade com a Ásia, né? Da Ásia que chega grande quantidade aí de islâmicos, tá? Religiões minoritárias, a gente pode estar percebendo também a presença do judaísmo, budismo, hinduísmo, tá? Sobre a questão econômica, a localização entre a África e a Ásia, ela trouxe o quê? Trouxe grande quantidade de circulação, e essa circulação traz também um comércio muito forte, novidades a todo instante. Então a Europa, ela absorve grande quantidade das novidades que vêm da Ásia, de outros países, e também é berço da primeira Revolução Industrial, século XVIII, que acontece na Inglaterra. Depois acontece a Segunda Revolução Industrial, que vai se disseminar aí pela Europa. Esse grande acúmulo populacional, esse grande acúmulo de indústrias, esse grande acúmulo de novidades, tecnologia, promove também problemas ambientais. Tá? Essa atividade industrial ela vai promover muitos problemas ambientais. Dentre eles, chuva ácida, poluição, desmatamento, questão de acidentes nucleares, que também o de Chernobyl, tá? Foi o mais famoso ali que aconteceu na Ucrânia, passou para a Europa Ocidental inteira, a questão da fumaça radioativa, dentre outros problemas. Principais regiões industriais da Europa, tá? Nós temos aí no Reino Unido, tá? O berço da industrialização, como eu já tinha falado para vocês, questões da indústria petrolífera, automobilística. A região do Vale do Rio Rui e Reno, onde vai passar aí Alemanha, Holanda, Bélgica e França, tem aí áreas industriais muito fortes, tá? Presença de multinacionais famosíssimas como Volkswagen, a Bayer, a Bosch, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault. Cidade de Lyon, na França, se destaca aí pelo setor têxtil, tá? Na Itália, se destaca a siderurgia, metalurgia, química, automobilística. É lá que se encontra a sede da Fiat, tá? A região do Rio Po é o mais dinâmico e principal centro urbano. No sul da Itália, destaca-se o Porto de Nápoles. Quer dizer, a Itália é bem diversificada também, tá? Dentro desse contexto industrial. Na Holanda, surge a Royal Dutch Shell, que é petróleo, a Unilever, tá? A Philips. Na Suécia, a Volvo, a Scania, produtos metálicos. A Suíça traz também a questão de chocolates, laticínios, química, a sede da Nestlé. Quer dizer, a Europa ela é bem servida de multinacionais, ela tem grandes indústrias, tá? Ela chama muita atenção por essas faixas industriais, tá? Aqui tem esse mapa mostra as principais regiões industriais da Europa, né? E aí vai ter sempre destaque 4 grandes países: Alemanha, França, Reino Unido, tá? E Itália. Lembrando que Reino Unido você vai colocar Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte dentro desse contexto mandado pela coroa, tá? Pela coroa inglesa, certo? E aqui a ideia do dinamismo europeu. A ideia do dinamismo europeu, pessoal, são os 3 setores da economia, tá? Realizados de forma intensa, de qualidade. Então, o setor primário, secundário e terciário, ele, nessa faixa aí em lilás, são as faixas da Europa, tá, que mais chamam atenção pela qualidade,
tá, que existe aí, tá certo? Bora exercitar, bora praticar aqui, tá? A questão 1. Monumentos históricos e outras construções são atingidos pela, deu um espaço, né? Fenômeno que ocorre especialmente nas grandes cidades, nas quais existe grande concentração de indústrias e veículos automotores, ou ainda onde se localizam usinas termoelétricas. A lacuna sina é corretamente preenchida como... Pessoal, aqui você vai colocar na letra C, chuva ácida, né? A chuva ácida, ela é promovida, ela é provocada pela grande poluição, tá? Existente em uma área industrial, em uma área que vai queimar bastante a nível atmosférico, que tem grande quantidade de carros, da descarga sai também esses poluentes e vai para a atmosfera, beleza? E aí, pessoal, para finalizar, eu deixo aqui para vocês, tá, dicas de vídeo, um videozinho curto para vocês, que fala um pouco da independência da Catalunha, ele é bem bacana, tá aí o link para vocês. E para acessar mais aulas, tá, como essa, você vai na plataforma Eduque. Grande abraço, pessoal!